mãos dela começaram a deslizar pelo corpo dele, primeiro timidamente, como se procurassem uma forma de compreender os seus sentimentos por si próprias. Dedos quentes tocaram-lhe a pele queimada e um suave arrepio brotou do seu toque, despertando nela o desejo. Arrepios percorriam-lhe os braços e as costas, fazendo-a tremer levemente, como se fosse uma corda solitária, esticada à beira do som. A verdade é que o pecado nunca bate à porta. Ele se aproxima silenciosamente, como uma sombra numa noite sem luar, e se instala em nossos corações antes que nos demos conta de sua presença. Foi o que aconteceu com Elina, uma médica de 42 anos de um hospital local na pitoresca cidade de Serra do Orculo, aninhada entre as verdes colinas do Brasil. Ela sempre se orgulhou de sua vida comedida, dedicada ao trabalho e aos cuidados com o filho de 19 anos, Laurêncio. Tranquila e confiante, Elina podia ser um símbolo de rigor e compaixão, mas havia uma paixão inefável escondida sob a máscara da rotina diária. Naquele dia, enquanto o sol quente assava a terra, Elina, ao limpar o sótão, tropeçou acidentalmente num velho diário. Ao folhear as páginas amareladas, sentiu uma nostalgia dilacerante. Em cada página, deparava-se com um cabelo castanho entrançado em tranças descuidadas e com as sardas com que muitos sonhavam na juventude. As recordações de um amor louco, há muito escondidas no seu coração, voltaram de repente à superfície, e nesse momento foi confrontada com o olhar do seu filho. Laurencio, regressado da universidade, observava-a com um interesse inimitável. Os seus olhos brilhantes brilhavam como se estivessem cheios de tentação. «Foste tu que escreveste isto?» perguntou ele, quebrando o silêncio com o som da sua voz, cheia de um ligeiro tremor. Havia mais do que curiosidade nos seus olhos. Era um desejo de compreender o que estava por detrás das suas paredes invisíveis. Elina sentiu o calor subir-lhe às faces. Fechou o diário abruptamente, mas a dor aguda no seu peito indicou que a fronteira invisível já tinha sido ultrapassada. Imagens da sua juventude, cheias de paixão e desejos reprimidos, consumiram o ambiente num instante. Cada semi-tom da sua alma tocava à beira da ruptura. Os dias seguintes forçaram Elina a entrar no ciclo de emoções. Não podia ignorar o que se passara no sótão. Laurencio, cada dia mais masculino, era um mistério para ela. O seu estilo, o seu passo confiante, o seu riso caloroso, tudo isso pressionava o seu coração, fazendo-a perder o controlo. Ela tentava evitar o seu olhar, mas ele era não só persistente como engenhoso, como se intuísse essas inibições e desafios. Na cozinha, por entre os cheiros do jantar acabado de fazer, a tensão pairava no ar. Elina estava a olhar para suas mãos, quando Laurencio falou desafiadoramente. «Vais evitar-me para sempre?» Foi como uma colisão, como se um raio tivesse caído entre elas, e ela sentiu o sangue correr-lhe nas veias. Laurencio já não era o rapaz despreocupado que ela tinha conhecido. Ele era agora um indivíduo multifacetado, e a cada momento que passava, as suas ações falavam mais alto do que as palavras. Cada olhar que lançavam e cada toque casual criavam um desejo insuportável, levando-a à loucura. Outra característica eram os momentos em que se demoravam à noite, discutindo livros e filmes. Elina sentia suas conversas a encherem-se gradualmente de uma intimidade fugidia. Ela percebeu-se de que havia uma substituição na sua compreensão mútua. O mundo à sua volta estava a desaparecer e formava-se um denso nevoeiro entre eles, através do qual parecia que só eles podiam ser vistos. Uma vez, quando conseguiu encontrá-lo deitado no sofá apenas de toalha, apercebeu-se de que o seu olhar não tinha coragem de guardar todos estes sentimentos dentro de si. Naquele momento, o seu coração estava prestes a rebentar no peito. A sua figura jovem, enquadrada pelo jogo de luz, alimentava os desejos que há muito reprimira. Todas as noites, padrões das suas memórias partilhadas e conversas que há muito tinham adquirido significado rodopiavam na sua mente. Elina resistia à atração crescente, mas sentia os seus olhares concentrados e os pedidos silenciosos intermináveis revelarem limites invisíveis. Chegou um momento em que a quietude se tornou insuportável. Envolvida nas sombras das perguntas, Elina já não podia negar a verdade.
Estava à espera de algo mais. Aquela onda quente de paixão, adquirida ao longo do tempo, dançava no seu sangue, e no momento em que encontrou o seu olhar, intenso e cheio de expectativa, a sua mente foi dominada por uma sensação como se estivessem à beira de um abismo. Nenhum passo atrás. Quando a noite chegou, cheia de calor e da brisa nocturna, Elina saiu para o exterior, onde as folhas de outono caíam das árvores, torcendo e emaranhando os caminhos. Ele encontrou-a e aproximou-se, e nesse momento ambos perceberam que já não era possível esconder os seus verdadeiros sentimentos. A noite encheu-se com os seus sussurros. Aquela faísca, antes inacessível, estava agora à distância de um braço. O que é que vai acontecer a seguir? Neste jogo delicado estavam à beira do colapso, e só o tempo poderia determinar se as suas vidas mergulhariam no abismo da paixão desenfreada, ou permaneceriam dentro dos limites de um destino predeterminado. Mas agora que o verdadeiro desejo se tinha acendido, nenhum deles podia voltar atrás. Apenas o território inexplorado da paixão, da intriga e talvez de um amor que poderia destruir os limites da sua existência estava à sua frente. A noite envolvia a cidade no suave manto das suas sombras, e Elina, de regresso ao seu quarto, sentia o seu coração bater em uníssono ao ritmo de uma secreta saudade. Deitou-se na sua cama larga e acolhedora, mas o sono não veio. Lembrando-se do seu olhar, cheio de determinação e mistério, ondas de excitação e paixão voltaram a invadi-la, espalhando faíscas por todo o seu corpo. Elina fechou lentamente os olhos, e a memória do olhar de Laurencio sobre ela naquele momento veio-lhe à mente. Os seus olhos curiosos brilhavam à luz do sol, e ela percebeu-se de que ele já não era um rapaz, mas um jovem viril. A linha tênue entre o amor maternal e algo mais ficou subitamente esbatida, e os seus pensamentos transformaram-se num turbilhão de emoções tumultuosas. As mãos dela começaram a deslizar pelo corpo dele, primeiro timidamente, como se procurassem uma forma de compreender os seus sentimentos por si próprias. Dedos quentes tocaram-lhe a pele queimada, e um suave arrepio brotou do seu toque, despertando nela o desejo. Arrepios percorriam-lhe os braços e as costas, fazendo-a tremer levemente, como se fosse uma corda solitária, esticada à beira do chão. Cada toque lembrava-lhe o seu calor. Pensou na forma como ele lhe tinha incendiado a alma. Laurencio sempre fora tão gentil e atencioso, mas agora ela percebia que a juventude dele havia se transformado em traços masculinos, e essa transformação excitava sua imaginação. Os seus feitiços eram a única forma de experimentar este prazer amoroso, cada pensamento dele alimentava as suas chamas. As imagens sucediam-se. Ela imaginava-o ao seu lado, a sua confiança sedutora, olhando-a nos olhos como se procurasse a resposta a uma pergunta que o atormentava. Como ela desejava que ele pudesse ser o seu protetor, os seus braços fortes à sua volta. A cada momento que passava, a sua imaginação tornava-se mais forte, como se estivesse a reviver cada segundo de novo, através da vibração de um desejo terrível. Sentindo cada vez mais que o seu corpo respondia a estes pensamentos, continuou a prestar atenção a todos os seus movimentos. Os toques carinhosos das suas mãos tornam-se cada vez mais sinfônicos, como o etude de um acorde desconhecido. Ela percebeu-se que não era apenas uma necessidade física, era um desejo por algo profundo, por uma faísca que ardia no seu coração e fazia com que as suas almas se unissem numa só. No momento em que o desejo atingiu o auge, a ideia de lhe se tornar adulto envolveu-a como um doce nevoeiro. Cada frase de que se lembrava, cada pedaço de conversa com ele, juntavam-se para formar uma tela viva, onde as cores se estendiam ao extremo. De facto, ela descobriu que também ela tinha mudado. Elina deixou de lado todos os medos, deixando-se mergulhar nas suas sensações. Captava cada momento, cada vibração, criando beijos no ar como se pudessem tornar-se reais. No seu mundo, saturado com os sons do seu coração, até as coisas mais mundanas se transformavam numa sinfonia invisível de paixão. Esta noite não era apenas um momento, era uma visão. Elina sabia que os sentimentos que despertavam dentro dela os estavam a aproximar. Estavam ambos à beira de uma nova realidade, dispostos a arriscar tudo para explorar este espaço desconhecido.
O desejo surge sempre de forma inesperada, e agora que as paredes da sua vida normal estavam a ruir, uma chama acendeu-se dentro dela, pronta para um novo começo. A cada novo toque, sentia-se abrir caminho para suas emoções mais profundas, e embora esses pensamentos fossem proibidos, enchiam-na com o néctar da vida. Sonhava como ele a abraçaria ao amanhecer, como seus lábios sussurrariam com os dela, e como aquela onda que brotava entre eles lhes mostraria os horizontes do desconhecido. E ali deitada no meio da escuridão e do silêncio, Elina sentiu que tudo na sua vida tinha mudado. Agora podia sonhar com uma nova paixão, com novos horizontes onde a lua iluminava o seu mundo isolado. Por mais difícil que fosse deixar esses desejos de lado, ela sabia que nada poderia trazer de volta a forma como as coisas eram antes. Aquela noite foi o início de um novo capítulo, tanto para ela quanto para Laurencio. Uma noite cheia de fogo, um momento em que suas vidas ficaram para sempre unidas por fios invisíveis, esperando apenas por uma coisa: virar as páginas para a próxima aventura. Elina, ao descer para a cozinha, já sentia algo de novo no ar. Tudo o que tinha acontecido naquela noite estava ainda tão fresco na sua mente como o nevoeiro da manhã. Assim que entrou na cozinha, o seu olhar parou em Laurencio, que estava junto ao fogão, concentrado a virar uma omeleta. O aroma do café acabado de fazer e do pão torrado enchia a sala, criando uma atmosfera acolhedora. Mas não era apenas o cheiro, eram os movimentos dele, a sua confiança, que mais atraíam. Ela não conseguia tirar os olhos da sua figura musculada, que parecia ser tecida de luz e calor. O seu coração batia mais depressa, e uma onda de sentimento surgia dentro dela. Era o momento em que começava a perceber-se do quanto a sua ligação tinha mudado. Laurencio virou-se, e os seus olhares cruzaram-se. Os seus olhos revelaram compreensão, como se também ele soubesse que algo de novo se tinha passado entre eles. Elina sentiu uma faísca percorrer-lhe a espinha. Aquele olhar estava cheio de ternura e mistério. Não havia nele qualquer indício dos habituais sentimentos maternais. Era como se ele soubesse que ela também tinha mudado. Havia uma energia inefável no ar que a deixava envergonhada e excitada ao mesmo tempo. À medida que se aproximava, sentia os seus corpos unirem-se finalmente neste espaço onde nada ficava por tocar. A cada passo, o seu coração batia mais depressa e a sua respiração tornava-se irregular. Viu Laurencio soltar a frigideira e olhar para ela com um leve sorriso, cheio de intriga. Cautelosamente, como se tivesse medo de assustar aquela excitação, Elina olhou-o nos olhos, cheia de expectativa e algo mais. Havia uma atração invisível entre eles, uma atração que os agarrava e os deixava sem palavras. Pensamentos aleatórios de como poderiam estar juntos saíram-lhe da mente e encheram-lhe a consciência. Ela continuou a mover-se em direção a ele, e ao olhar para os seus lábios, sentiu seu fogo interior acender-se com um vigor renovado. Elina, incapaz de resistir, parou muito perto, e tropeçando nos dedos dos pés, mal tocou nos lábios dele e disse: "Não sei como é que aconteceu, mas..." O beijo que se seguiu foi uma revelação. Laurencio respondeu inclinando-se, dando àquele momento uma força que lhe encheu a alma. Não foi apenas um beijo, foi um milagre, fresco e excitante, que levou consigo todos os medos e timidez. Por um momento esqueceram-se de tudo, do mundo à sua volta, de quem eram antes. Elina sentiu os lábios dele deslizarem suavemente sobre os seus, e a cada novo toque, apercebeu-se do quanto sentia atraída por este homem. Ondas de prazer, cada vez mais fortes, envolviam-na, e cada respiração parecia cheia de prazer. Ela já não podia negar estes sentimentos, já não podia fugir aos seus desejos. Laurencio abraçou-a, e isso pareceu-lhe tão natural, tão certo. Ela afundou-se no seu calor, sentindo seus corações baterem em uníssono. Não era apenas um momento, era o começo de uma nova realidade onde eles poderiam ser apenas eles mesmos. Naquele beijo terno na cozinha, o mundo à volta dele simplesmente desapareceu. A luz que entrava pelas janelas ia para além do horizonte. Mas eles não a conseguiam ver.
E naquele momento, plenamente consciente do que estava a fazer, Elina deu um passo para uma nova vida. Uma vida cheia de paixão, ternura e livre escolha. Cada nova respiração confirmava que se tinha formado um laço entre eles, mais forte do que nunca. Abraços e beijos eram laços que não podiam ser quebrados. Estavam prontos para explorar estes sentimentos desconhecidos, cheios de intriga e amerski, deixando para trás todo o medo, toda a incerteza. Naquele dia, quando o pequeno almoço foi esquecido, ambos sabiam. Aquele momento era o início de algo mais, algo que uniria para sempre as suas almas numa só.